Tudo bom, gente? Mais uma aulazinha. Essa é curta. A ideia dessa aula tem dois objetivos principais. Um deles é conversar sobre o método científico e como é que ele pode vir a ser aplicado ao longo da disciplina com a reconstrução de filogenia e reconstrução de ideias e de hipóteses que a gente pode tecer ou que foram tecidas na compreensão do processo de evolução. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade também de falar sobre uma coisa um pouco crítica, né? Que é essa coisa que de uns anos para cá cresceu muito, que é a tentativa de tornar conhecimento religioso em conhecimento científico. Eu acho que ao final da aula eu gostaria que todos, e todos têm algum tipo de crença científica e também algum tipo de crença religiosa, entenda que essas são duas áreas que não se misturam. Elas não se misturam porque elas são fundamentalmente distintas, são dois cenários completamente distintos, dois pressupostos completamente distintos. Por isso que eu acho que não existe na realidade nada que impeça que a pessoa trabalhe com evolução, trabalhe com ideias sobre o processo de evolução, trabalhe com ciência, mesmo tendo a sua crença religiosa, seja ela qual for. Né? E ao longo de mais de 10 anos dessa disciplina, essa tem sido a nossa visão. Então, vamos ver o que a gente... Então, como eu falei para vocês, eu também estou aprendendo, então volta e meia eu vou estar enrolado e vocês vão dar risada, mas a gente está tentando fazer o que é possível, né? Então, vamos lá. Então, essa é uma síntese muito legal que eu achei na internet sobre o método científico. Ela aponta claramente quais são os processos ou quais são os procedimentos ou as etapas envolvidas no método. Então eu vou tentar usar a minha caneta, aqui está ela, ou o mouse. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo usar o mouse. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa meio híbrida aqui. Tá vendo? Não é muito fácil, não. Para quem tem experiência deve ser fácil, para quem não tem, enfim. Vamos lá. Então, tá vendo o que eu fiz? Toda a pesquisa científica, ou todo o trabalho científico começa com a observação do meio natural, né? A gente observa o meio e isso tem muito a ver com a experiência prévia que a gente tem sobre o funcionamento do sistema, sobre as observações que a gente fez ao longo do tempo e etc. Então, apesar de não ter saído certo, eu vou começar a usar a minha canetinha. Viver o problema, né, faz a diferença. Isso permite com que você comece a entender, comece a observar os processos ambientais, os processos que acontecem no mundo, sejam eles processos que acontecem na frente de vocês, seja o acúmulo de informação científica sobre processos macros, por exemplo, no planeta. E isso leva você a eleger perguntas, a se fazer perguntas. E essas perguntas podem ser traduzidas em hipóteses, né? Essas hipóteses, e isso é fundamental que a gente entenda em ciência, ela jamais uma hipótese em ciência pode ser provada. Então, quando você vem na televisão ou lê no jornal que o pesquisador provou alguma coisa, que o médico provou alguma coisa, essa é uma interpretação errada do próprio jornalista, porque na ciência não se prova absolutamente nada. E essa é uma das diferenças fundamentais entre ciência e religião. Na ciência, a incerteza é fundamental, porque a incerteza permite que você se corrija no futuro, né? E na religião, o dogma é fundamental. Então não existe questionamento sobre dogma. Pode até haver interpretação sobre dogma, mas não o questionamento. E na ciência, o que existe é questionamento o tempo todo, né? A gente se questiona sobre o resultado de trabalhos que a gente fez há 10 anos atrás. Eu acabei de publicar um trabalho que rejeita uma hipótese minha de 10 anos atrás.
um pouquinho mais, estou ficando muito velho, né? Mas com essa hipótese você pode fazer várias coisas, né? Você pode testá-la, a gente já vai ver como é que a gente pode fazer isso, ou a gente pode usar uma lógica mesmo científica e tentar fazer um chute educado daquilo que pode explicar a pergunta que eu fiz, ou pode explicar o funcionamento, ou pode responder a pergunta que eu fiz nesse processo, que eu chamei de chute educado, né? Então, essa alimentação aqui produz hipóteses que são mais robustas, né? Você cada vez tem hipóteses mais robustas que podem ser testadas através de experimentos. E aqui embaixo tem os experimentos. O experimento pode ser um experimento controlado em laboratório, ou mesmo no campo, ou mesmo um experimento observacional, ou mesmo um experimento de simulação, né? A gente usa hoje em dia com bastante frequência simulação em computadores, onde a gente cria a vida com base em certos princípios. Existem vários tipos de modelos. O modelo que eu acho mais legal é quando você cria um indivíduo no computador, e a partir daquele indivíduo você cria uma população, e a população cria espécies e comunidades e assim por diante, e você pode testar uma série de ideias e uma série de hipóteses geradas em cima da sua observação e da sua pergunta, né? E o controlado é quando você tem um laboratório, né? Você monta um experimento no laboratório, no campo, na realidade pode ser no campo também, com um objetivo claro de responder uma pergunta ou de testar uma hipótese, né? Tanto esse observacional quanto o controlado, eles têm que passar por um desenho experimental bastante robusto, né? A gente vai ter que pensar bastante em como é feito e como será feito essa análise, e isso vai gerar dados, vai gerar resultados, né? Esses resultados podem ser comparados com aquelas previsões que a gente fez baseadas no chute educado. Então, por exemplo, por que o Sol nasce todo dia, né? Porque a gente sabe, né, a Terra gira em volta do Sol, ou a gente pode ter uma outra hipótese que é o Sol gira em torno da Terra, né? Então, são hipóteses alternativas. A gente chama isso de H0 e H1, ou outras hipóteses alternativas que são hipóteses diferentes daquela tua hipótese principal que está sendo testada em um determinado momento. Então, a previsão pode ser porque a Terra gira em volta do Sol e, portanto, eu espero ver o Sol nascer no mesmo lado, mais ou menos na mesma hora, se a Terra tem um movimento contínuo em volta do Sol. Ou em volta dela mesma, né? Nesse caso, em volta dela mesma, né? Porque em volta do Sol seria um ano inteiro, né? Então, nesse caso, seria em volta dela mesma, né? Portanto, eu com os resultados eu posso comparar com as minhas previsões, e isso vai permitir que eu faça esse teste de hipótese. E, de novo, no teste de hipótese a gente só aceita ou rejeita. E eu botei assim no contexto temporal e do teste realizado. Então, a resposta que a gente tem depende do nível de conhecimento acumulado para a ciência naquele período, e também depende do nível do tipo de teste que foi realizado. Então, por isso que eu digo que em ciência tudo é questionável. E a gente pode efetivamente questionar o resultado de um trabalho, de um teste de hipótese, se você, como pesquisador, achar que o modelo utilizado, a análise utilizada e mesmo o experimento realizado, o desenho experimental realizado, não está adequado na sua opinião. Ou você quer buscar mais robustez nessa hipótese, realizando testes diferentes, né? Aliás, é o que a gente vem fazendo há muitos anos para a hipótese de evolução, né? A teoria de evolução, que é um conjunto de hipóteses. Então, portanto, é possível repetir, é possível reavaliar, é possível questionar, porque em ciência existe dúvida, em ciência existe questionamento. O legal nessa brincadeira é que... isso é muito legal. Deixa eu voltar aqui. O legal dessa brincadeira é assim, você cria essa é a história da humanidade, né? A gente vem fazendo isso há muito tempo, né? A gente vem usando o método científico há muito tempo, né? Mesmo que a gente não efetivamente saiba ou reconheça que a gente está usando o método científico. Você faz uma observação, você levanta uma pergunta,
E isso no dia a dia, até social. E você cria uma hipótese, né? E você é capaz de testar a hipótese. Então você como um ser social pode ir testar a ideia que você teve a partir de uma observação através de questionamento, por exemplo, das pessoas. Você pode olhar, por exemplo, um político falando durante a eleição e todo mundo parecer que aceita efetivamente as ideias desse político e acredita nele. E essa é a sua pergunta. A tua pergunta seria assim: será que ele está sendo bom no convencimento? E você traça a hipótese: sim, ele está sendo bom pelo que eu estou observando da população. E aí você cria um experimento. E o teu experimento pode ser, por exemplo, questionar as pessoas, um número X de pessoas dentro do grupo, e perguntar: você acredita no que ele está falando? Baseado nesse teu experimento, então você pode testar a tua hipótese, que será aceita ou rejeitada. Então, se a maioria das pessoas olharem para você e dizer assim: não, eu estou aqui só esperando o ônibus, ou estou aqui só porque minha namorada está aqui, ou porque o meu parceiro está aqui, ou seja lá o que for, e eu não estou nem um pouquinho preocupado com o que esse cara está falando, até porque eu não acredito no que ele está falando. Então, se isso é a maioria das respostas, então você rejeita a tua hipótese. Tá? A tua hipótese era que ele convencia relativamente bem, e a tua hipótese pode ser rejeitada a partir de um experimento muito simples. Né? Então, esse é legal. E o legal da gente entender isso é entender também que a humanidade civilizada e científica que nós temos, ou tecnológica que nós temos, ela cresceu em cima desse processo. Né? Então, uma vez que a hipótese é aceita, naquele momento, naquele contexto, ela é utilizada como base para que a gente possa crescer em termos de conhecimento para outras perguntas, para outras hipóteses. Né? Então, é como se a gente estivesse construindo um castelo. Né? A sociedade humana hoje tecnológica é um castelo provavelmente relativamente robusto, porque muitas das hipóteses que representam a fundação do castelo são hipóteses que já foram testadas várias vezes e foram aceitas várias vezes e, portanto, elas são robustas. Né? E, portanto, a gente consegue crescer um castelo robusto em cima. Mas se eu tenho uma vida científica baseada, ou um castelo, né, baseada numa hipótese que foi testada e que foi aceita num determinado momento, e, portanto, ela é considerada uma hipótese de trabalho, eu vou aceitar ela como verdade, naquele momento, naquele contexto, e ninguém questionou, e, no fundo, essa hipótese é o resultado de uma análise ruim, um teste ruim de hipótese, a gente teria um castelo construído em cima de um tijolo muito fraquinho, né? Que pode ruir, e se o tijolo ruir, cai tudo. E foi isso que Einstein sugeriu. Né? Nenhuma experimentação, por mais intensa e precisa que seja, pode provar minhas ideias. Provar minhas ideias é a palavra. Não se prova em ciência. Né? Um único experimento, todavia, pode demonstrar que eu estou errado. Então, nós estamos falando de um cara chamado Albert Einstein, né? Que não era um pesquisador qualquer, era um pesquisador extremamente respeitado, e as ideias dele têm sido testadas e, muito recentemente, várias ideias dele têm sido suportadas através de experimentos que ele não pôde fazer por falta de tecnologia que nós estamos fazendo hoje. Né? Então, uma das coisas importantes quando a gente trabalha com ciência é que às vezes existem várias explicações para uma coisa só. Né? E esse William de Ockham, que era um pastor, era um religioso, e só para lembrar vocês, durante muito tempo ciência esteve na mão da igreja católica, da igreja ortodoxa, da igreja anglicana. Ele disse claro assim, nossas explicações para coisas, isso em 1349, devem minimizar pressupostos não suportados por evidências. Olha a evidência entrando aqui. Né? Então, o que ele está falando é que quando você escolhe entre diferentes hipóteses que são igualmente suportadas pelos dados ou pelas evidências,
você tem que utilizar aquela hipótese nesse conjunto de hipóteses possíveis que melhor, ou não que melhor explique, mas que é mais suportada pelas evidências robustas disponíveis, né? Então, frequentemente, existe uma interpretação muito errônea, especialmente em Hollywood, sobre a lâmina de Occam's, ou razor lâmina, né? A lâmina de Occam's, que é uma lâmina utilizada, ou que é um recurso utilizado para a gente eliminar, cortar, por isso que é lâmina, cortar hipóteses que talvez não sejam tão robustas quanto o outro analista que a gente tem, né? Então, frequentemente na literatura, no jornal, na televisão, no filme, tem vários filmes que lidam com isso, existe a simplificação dizendo que a hipótese que deve ser aceita é a mais simples explicação. Que aquilo que é simples é mais fácil é mais robusto, e isso está errado. Occam não falou isso. Então, por exemplo, comparem comigo, né? Como é que esse mundo é composto. Então a gente pode usar, por exemplo, os alquimistas que diziam que toda a matéria é composta de ar, água e fogo. Ou a gente pode ir para o lado mais complexo, mas muito mais robusto, muito mais suportado, que é a tabela periódica, né? Então a gente sabe que a tabela periódica tem uma série de conhecimentos e de trabalhos feitos anteriormente, testes de hipótese feitos anteriormente, que suportam essa tabela. Portanto, por mais complexa que ela seja em relação aos únicos três elementos que estão presentes aí, ar, água e fogo, a tabela periódica é a hipótese mais robusta, pela lâmina de Occam, tá? E se você lembra do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Terceiro Grau, isso, onde os extraterrestres desciam, vocês vão ver que eu gosto de filme, os extraterrestres desciam numa torre, se eu não me engano, na Carolina, na Dakota do Norte, nos Estados Unidos, que parece uma torre, assim, ela tem umas a gente vai ver uma figura já, deixa eu ver se eu acho a figura aqui para vocês. Isso, aquela ali de cima, ali onde desceram os extraterrestres, se vocês não lembram do filme, eu vou fazer vocês lembrarem. Que era a comunicação entre humanos a primeira comunicação entre os humanos e os extraterrestres. A explicação dos indígenas para essa montanha é que existiu nesse local um urso gigante pré-histórico que afiava as unhas nessa montanha e, portanto, ela tem essas ranhuras. A explicação, ou seja, todavia não existe nenhum registro de ursos gigantes nessa região, nem pré-histórico, né? Lembrando que essas são regiões onde tem muito registro fóssil. Mas a explicação é um pouco mais complicada, e ela envolve erosão de chuva e erosão de vento, né? Só que ela é replicável, inclusive. Eu posso replicar esse padrão fazendo um experimento geológico onde eu submeto um determinado corpo que eu criei, né, uma mini montanha, uma montanha maior, né, a ação da chuva e do vento, e produzo um padrão muito parecido com aquele padrão das ranhuras ao longo do tempo. Então, mesmo sendo o mais complexo, exigir mais complexidade de explicação, os elementos associados nessa explicação são muito mais suportados do que a presença de um urso mitológico que não tem sequer registro fóssil, né? Então essa é a ideia da lâmina de Occam. A gente vai usar a lâmina de Occam na reconstrução filogenética, o que é muito legal. Então, para reconstruir a evolução, a gente fundamentalmente usa evidências. Que evidências são essas? O que vocês acham? Para reconstruir o relacionamento filogenético entre espécies, a gente pode ir um pouquinho mais além, né? Talvez um dos grupos mais especializados ou mais competentes em atuar como detetives são arqueólogos, né? Eles vão em busca de evidências, e evidências muitas vezes que passariam batido por nós, né, leigos em paleontologia ou arqueologia, né, e eles conseguem recuperar
coisas tão complexas como o comportamento animal, tipo de alimentação que o animal tem, assim por diante, baseada nessas evidências. E as outras evidências que a gente tem, se a gente está interessado em fazer uma reconstrução da história filogenética das espécies, ou mesmo das populações, na face da Terra, ou de um grupo específico de espécies de animais, ou de plantas, ou de micro-organismos, a gente precisa de evidência para isso. A gente não pode fazer como os índios americanos fizeram no começo da colonização, provavelmente ali daquela região, e assumir a existência de um ser mitológico que teria produzido as ranhuras ou que teria produzido um padrão. As evidências que a gente tem são evidências que foram retidas na história evolutiva desses grupos que a gente está estudando. São características morfológicas, são características fisiológicas, características moleculares, comportamentais, distribuição e etc. Tudo isso compõe as evidências que a gente pode usar na reconstrução da relação filogenética, da história de distribuição de um grupo de espécies ou de todas as espécies no planeta, e a gente vai trabalhar com isso aqui no laboratório. Então, o teste, geralmente, nesse caso específico, é feito utilizando uma fonte de dados diferentes. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma reconstrução filogenética molecular e comparar essa reconstrução com a distribuição da espécie, ou mesmo com características comportamentais ou características morfológicas desse grupo de espécies. Então, a gente reconstrói a filogenia e aceita essa filogenia como uma hipótese de trabalho. E a gente vai em frente nesse pressuposto, porque a gente vai fazer isso em sala. Então, mas a gente tem que entender a todos os momentos que existe uma fragilidade inerente do processo científico que me permite voltar atrás se for preciso. Né? Se houver questionamento sobre a validade, sobre o posicionamento filogenético de espécies ou de grupos. Então, a gente tem que entender em ciência que hipóteses são frágeis, mas elas têm necessariamente que ser aceitas algumas vezes para que você possa dar um passo à frente. Hoje existem técnicas estatísticas que nos permitem entender o quanto ela é frágil, né? E nos permite tomar cuidado em decisões baseadas em reconstruções hipotéticas ou hipóteses frágeis. Quando eu falo hipótese, eu estou falando de árvore filogenética ou de cladograma que a gente já viu antes. E se vocês se lembram da última aula online que a gente teve, que foi sobre a árvore filogenética, com esse mesmo layout dessa aula, a gente viu que existem evidências morfológicas que suportam a ancestralidade ou o compartilhamento de ancestral comum de algumas espécies, mas tudo isso pode ser questionado. Então, se eu tenho uma filogenia baseada no DNA, por exemplo, mitocondrial, de um grupo de espécies, eu posso entender, por exemplo, o comportamento dessa espécie. Mas quando eu encontro, ou seja, para poder reconstruir o comportamento, né, da espécie, eu tenho que aceitar a hipótese como sendo verdadeira. Ou então reconhecer, através desses métodos estatísticos, e a gente vai falar de alguns deles, qual é a parte da árvore ou qual é a parte do cladograma que não é tão robusta, e ter muito cuidado na hora de avaliar a evolução do comportamento. E poderia ser a evolução da distribuição da espécie no mundo, poderia ser a evolução da fisiologia da espécie no mundo, podia ser a evolução da morfologia da espécie e assim por diante. Né? Então, o que é importante lembrar, e isso é muito importante na minha opinião, é que ciência é frágil. E, acreditem ou não, é isso que nos torna robusto. Né? É a capacidade de voltar atrás e reavaliar o que foi feito. Por isso, eu falei para vocês que eu rejeitei uma hipótese num trabalho que eu enviei agora para publicação recentemente, minha, de mais de 10 anos atrás, e isso não me faz sentir mal, porque ciência é isso. Né? Há 10 anos atrás eu não tinha as evidências necessárias para entender de forma concreta, naquele caso específico, o relacionamento de um grupo de espécies. E agora, com o acúmulo de informação, especialmente com o DNA, eu tive capacidade ou a condição de fazer um teste mais robusto e concluir que a hipótese que eu criei há 10 anos atrás estava errada. Então não existe nenhum desmérito nisso. É claro que cientista como ser humano não gosta de ser questionado, né?
Qualquer ser humano não gosta de ser questionado, né? Você está errado, coisa assim, mas isso é uma coisa que a gente necessariamente tem que entender e necessariamente tem que assumir sendo cientista. Nós estamos expostos a sermos criticados e nós temos que ter a capacidade de voltar atrás e mudar de opinião. Entenderam a diferença entre religião e ciência, gente? Por isso não se fala em religião, por isso a tentativa de transformar um conhecimento dogmático em conhecimento científico, como é o criacionismo, como é o design inteligente, assim por diante, não faz sentido, não é necessário. Na minha opinião, religião é uma área totalmente distinta e isolada e diferente da ciência. As duas são isoladas, elas quase não têm sobreposição nesse momento. O que não quer dizer que no futuro não possa ter, mas nesse momento não tem, nesse contexto não tem. E a gente pode bater muito a cabeça se a gente quer misturar as duas coisas. Então, muito cuidado com o criacionismo, muito cuidado com o desenho inteligente, muito cuidado com astrologia e coisas do tipo. Você pode acreditar, você pode fazer o que você quiser, mas não misture isso com ciência. Ciência e pseudociência são duas coisas diferentes. Então essa mais ou menos coloca esse contraste, né? No método científico, o cara fala assim, esses são os fatos, né? Que conclusões a gente pode tirar deles? Na realidade não é bem assim, a gente viu que o teste de hipótese é um pouquinho diferente. Mas para o criacionista, para o pseudocientista, ele fala assim, essa é a conclusão. Quais são os fatos que podem suportar ela? Se vocês tiverem a chance de assistir, existe um documentário, eu vou tentar achar e botar numa sala de cafezinho, ou mesmo no podcast, mas eu aviso vocês, um documentário na Netflix que é muito divertido, muito interessante, sobre a Terra plana. E nesse documentário eles acreditam que a Terra é plana, é dogmático, eles sabem que a Terra é plana, isso não é ciência, isso é pseudociência, e eles buscam testes que possam provar a sua hipótese. E quando a gente já fala em provar em ciência, você já fica com uma pulga atrás da orelha, não existe prova em ciência, mais uma vez. E ao final do filme, eu acho que são quase 2 horas de documentário, eles bolaram um experimento tão bem bolado, com laser, que no final um olhou para a cara do outro, e aí que acaba o documentário, que foi muito bem feito nesse sentido, um olha para a cara do outro e diz assim, e não deu o que a gente esperava que desse. Como é que a gente explica isso ainda acreditando na Terra plana? Então isso mostra um pouquinho como pseudociência se comporta, né? Busca dados para tentar provar a sua ideia. E cientista olha dados, olha evidências para tentar testar hipóteses, produzir hipóteses que são altamente questionadas e que continuam sendo questionadas. Então, evolução, e a gente vai ter muita evolução nessa disciplina, é uma hipótese que já foi testada inúmeras vezes. Aliás, a evolução tem sido reconhecida como existente nesse planeta desde a época dos gregos, né? Que é a mudança ao longo do tempo. Os próprios filósofos gregos já entendiam evolução, já sabiam que existia evolução. O avô de Charles Darwin, a gente vai ver um filme sobre isso, Erasmus Darwin, escreveu um livro sobre evolução. O que não existia antes de Charles Darwin, quer dizer, existia antes, mas não de uma forma robusta, existiam hipóteses que não eram tão robustas, mas o que não existia no período de Charles Darwin era uma hipótese robusta sobre os mecanismos de evolução. E Darwin produziu a teoria ou a hipótese de seleção natural, que foi fundamental para um avanço, uma alavancada imensa no estudo da biologia e da evolução no planeta. Então, a seleção natural, é claro, é uma hipótese, mas hoje é possível ver seleção natural em laboratório ou mesmo no campo. Então, seleção natural passa quase a ser um dado bruto, né? Passa a quase a ser evidência para o processo de seleção. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. E por fim, o meu escritor favorito, Isaac Asimov,
Para quem não conhece, ele é autor de Eu, Robô, Fundação, a série Fundação, que aliás estará disponível já no ano que vem em vídeo, e eu estou já de olho nos trailers. Ele disse assim, ó, ao inspecionar qualquer pedaço da pseudociência, você vai encontrar um cobertor de segurança, um dedo para chupar, que dá segurança para a criança, né? E um pedaço de pano para segurar. Para quem conhece Charles Brown, tinha um personagem que vivia com um pedacinho de pano, né? O que o cientista efetivamente tem a oferecer em troca disso? Falta de certeza e insegurança. Isso é Isaac Asimov, que era um PhD em bioquímica, falando. Ele assim, nós não temos nada a oferecer no sentido de verdade absoluta ou de segurança absoluta. A gente oferece insegurança. E isso a maioria das pessoas, os leigos, os não cientistas, e vocês aqui estão trabalhando no sentido de se tornar cientistas, sejam como professores, sejam como pesquisadores, sejam como técnicos, vocês não têm como ofertar nada que seja comparável a esse cobertorzinho de segurança, ou o dedo para chupar, para que você se sinta seguro e possa avançar na sua história. A gente tem que entender que a decisão científica é cheia de insegurança. Esse é um momento interessante para a gente pensar nisso, né, gente? Com o coronavírus aí, muitas pessoas estão criticando ciências, porque a ciência não está dando as respostas, e volta e meia ela volta atrás sobre o coronavírus. O coronavírus, máscara não presta, máscara não serve para eliminar coronavírus ou para evitar contágio. Daqui a pouco o cientista volta e diz assim, não, serve sim. Depende da máscara, mas todas servem. De alguma forma elas servem, elas reduzem um pouco o risco. E aí o leigo diz assim, tá vendo? Eu falei, os cientistas não sabem nada. E curiosamente, gente, acreditem, eu tenho tido bons argumentos com primos meus, com familiares meus, que são bastante inteligentes, mas que não entendem essa incerteza da ciência. E não entendem como é que a incerteza da ciência pode ser tão robusta. E ela é robusta porque ela nos permite chegar perto de uma realidade ou de uma verdade real, né? Não necessariamente a gente vai chegar na verdade real. Não necessariamente, falando da nossa disciplina, nós vamos chegar na filogenia da vida absoluta, correta, sem dúvida nenhuma, mas a gente vai chegar numa aproximação bem boa, que nos permite tomar decisões adequadas em termos de ambiente, em termos de recursos naturais, em termos de uma série de outras coisas envolvidas no uso de recursos desse planeta. Então, Isaac Asimov. E aí ele fala mais uma coisa. Olha que bacana. E isso tem tudo a ver com as conversas que a gente vai ter daqui para frente. Em vida, ao contrário do que acontece em xadrez, o jogo continua mesmo depois do checkmate. Então, assim, é fantástico isso aí. E se vocês assistem, nós discutimos o filme, nós discutimos o trabalho que dizia que a vida ia acabar no planeta, ou vai acabar no planeta em função de alterações climáticas e ações do homem. Não, a verdade é que quem está em risco nisso tudo somos nós como espécie humana, só é a nossa linhagem que está em risco. E não é nem a linhagem inteira, eu não acho que exista nenhum risco da linhagem inteira desaparecer, da espécie humana desaparecer. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é a tecnologia. Tecnologia, em algum momento eu vou conversar com vocês sobre isso, a nossa tecnologia é fragmentada em cabeças diferentes. Essa é a riqueza da espécie humana, isso é uma das características que a espécie humana adquiriu e que nos tornou diferente das outras. Nós temos conhecimentos e capacidades diferentes. Nós compartilhamos esse conhecimento e capacidade dentro da sociedade. E a gente consegue produzir carros, aviões, naves aéreas, né, naves espaciais. A gente consegue fazer coisas fantásticas como se unir e produzir um vírus, uma vacina contra um vírus que recém foi descoberto. E agora é um momento fundamental, né, para a espécie humana. Se alguma coisa acontecesse, a espécie humana sumisse da face da Terra, a vida ia continuar. Seja que desastre vai acontecer nesse planeta, exceto se o planeta todo for destruído ou o Sol explodir, a vida vai continuar.
A vida tem uma habilidade imensa de se perpetuar e de dar continuidade. E essa é a grande diferença dessa perspectiva de espécies que se tornam tão especializadas, como naquele artigo que a gente leu, tão especializadas no recurso que usam e no ambiente em que vivem, que elas não conseguem sair do chão. Asimov, ele não fez ciência como nós fazemos, ou como eu faço, ou como se faz na universidade. Ele escreveu sobre ciência, ele pensou sobre ciência. Ele criou mundos baseados em ciência. Então, ele foi um escritor de ciência, de science fiction, né, de ficção científica, mas ele escreveu vários livros sobre ciência em si, né, que vale muito a pena ler. Ele é um cara super prolífico, foi prolífico, infelizmente ele faleceu. Sim, Isaac Asimov era russo e foi morar nos Estados Unidos ainda muito novo, mas essa frase, definitivamente, para mim, é fantástica. E ela diz que não existe um checkmate absoluto. Existe sempre uma solução. Então, com essa colocação e com o reconhecimento de que a gente não pode misturar ciência e religião, especialmente nessa disciplina, e eu espero na vida de vocês, não existe nada errado em ser cientista e religioso ao mesmo tempo, não existe nada errado em acreditar em ciência e acreditar em um dogma. Eu tenho tido experiência de conversar com pessoas da igreja presbiteriana ou mesmo luterana, e não houve problemas com isso. Aliás, o próprio Papa reconheceu a existência de evolução, contrariando vários outros papas do passado, né? Então, são coisas que não se misturam. Lembrem disso. Não fiquem bravos comigo. Eu sei que algumas pessoas que podem ter uma formação religiosa mais forte, isso pode ferir vocês, mas eu acho que se vocês conseguirem isolar essas coisas, desmembrar a ciência de religião, vocês vão crescer como cientistas e vão crescer como religiosos. Então, essa é a minha sugestão. Pensem sobre isso, e durante as nossas conversas síncronas, eu estou aberto para a gente conversar. Tá bom, gente? Tchau, até a próxima.